Se você já viu séries como CSI ou Criminal Minds, sabe que o DNA parece uma prova irrefutável capaz de resolver qualquer crime. Mas e na vida real? Funciona assim mesmo? Hoje você vai entender como funciona o DNA forense, seus mitos, sua realidade e como ele ajuda de fato a solucionar crimes no Brasil e no mundo inteiro. O DNA é como um manual de instruções. Ele está presente em praticamente todas as células do nosso corpo e carrega as informações que nos tornam únicos. A sua estrutura é uma dupla hélice formada por nucleotídeos. 99,9% do nosso DNA é igual entre os seres humanos. Isso significa que o que nos diferencia está somente nos 0,1%, justamente nas regiões chamadas de polimórficas, que são usadas na perícia criminal. O DNA pode ser encontrado em sangue, saliva, cabelo, sêmen, pele, ossos e muito mais, praticamente em toda a amostra biológica. Primeiramente, é importante diferenciar mutações e polimorfismos. Ambos são alterações diretas no material genético, mas se diferenciam principalmente pela frequência com que ocorrem nas populações, sendo que a mutação é uma alteração na sequência do DNA que ocorre de forma rara, ou seja, em menos de 1% da população, que pode ser causada por erros durante a replicação do DNA e também por agentes externos, como radiação e certas substâncias químicas, chamadas de mutagênicas. E podem ter efeitos variados, desde prejudiciais, como as que causam doenças genéticas, pode ser neutros ou, em alguns casos, até mesmo benéficos. Já o polimorfismo em si, que é o foco do nosso vídeo, também é uma variação na sequência do DNA, mas que ocorre com uma frequência maior, sendo encontrada em mais de 1% da população mundial. Atualmente, os polimorfismos mais utilizados na genética forense são os STRs, que são os Short Tandem Repeats, também conhecidos como microsatélites. Eles consistem em pequenas sequências de DNA com 2 a 7 pares de bases, que se repetem de forma consecutiva, ou seja, em tandem, que a gente chama. O número dessas repetições podem variar de pessoa para pessoa, o que permite gerar um perfil genético altamente individualizado, como se fosse uma impressão digital. Os STRs têm grande vantagem na perícia, porque podem ser analisados mesmo em amostras de DNA mais degradadas e exigem pequenas quantidades do material genético para fazer essa análise. Outro tipo de polimorfismo que foi muito utilizado, principalmente no início da genética forense, são os VNTRs, ou mini-satélites. São basicamente parecidos com os STRs, só muda com o número das unidades repetitivas, que são bem maiores. Os STRs são de 2 a 7, nos VNTRs são de 9 a 100. E além dos STRs, também existem os SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeo único, que vem ganhando espaço na genética forense, principalmente em casos onde o DNA está altamente degradado. Nas situações onde o DNA nuclear não está disponível ou está muito degradado, recorre-se ao estudo do DNA mitocondrial. Esse tipo de DNA ele é herdado exclusivamente pela linhagem materna e possui uma grande quantidade de cópias por célula, já que na célula tem várias mitocôndrias, né? O que torna esse tipo de DNA mais resistente à degradação. Ele é amplamente utilizado na identificação de restos mortais, cabelos sem raiz, ossos e dentes antigos. No entanto, seu poder de individualização ele é mais limitado, pois pessoas de uma mesma linhagem materna vão compartilhar o mesmo perfil de DNA mitocondrial. E, por fim, também há os polimorfismos localizados no cromossomo Y, chamados de YSTRs, que são herdados pela linhagem paterna, já que é do cromossomo Y. Eles são extremamente úteis em casos principalmente de crimes sexuais, especialmente quando é necessário identificar o DNA masculino em uma mistura com material biológico feminino. Assim como o DNA mitocondrial, o YSTR não individualiza totalmente as pessoas, pois todos os homens de uma mesma linhagem paterna eles vão apresentar o mesmo perfil genético para esse cromossomo. As etapas principais da análise consistem em coleta
na qual os vestígios biológicos na cena do crime são coletados. Por exemplo, pode ser sangue, saliva, cabelo, restos de pele, né? Qualquer material que tenha células, basicamente. Seguido da extração do DNA, que consiste na separação do material genético da amostra, a amplificação, ou PCR, que é uma técnica que vai multiplicar pequenos fragmentos de DNA, mesmo que vindo de uma única célula. No caso, esses fragmentos alvo que serão amplificados são as regiões polimórficas que a gente está querendo analisar, né? Em seguida vem a análise dos marcadores genéticos, que são as regiões específicas, os STRs, que vão ser comparados, e a comparação em si, na qual o perfil genético do vestígio é comparado com o do suspeito ou com o do banco de dados. E por fim, os resultados. Se os perfis coincidem, há uma probabilidade altíssima de que o vestígio pertence àquele indivíduo. Se não coincidem, ele é excluído da investigação. As aplicações do DNA na vida real. O DNA forense é uma arma poderosa contra a impunidade e já ajudou a resolver inúmeros casos, como, por exemplo, identificação de autores de crimes violentos, especialmente crimes sexuais, inocentar suspeitos falsamente acusados, identificar vítimas em estado avançado de decomposição ou em desastres e solução de crimes antigos graças a banco de dados genéticos e estabelecimento de vínculos biológicos, de paternidade e maternidade. Apesar disso, o uso do DNA também levanta questões éticas importantes, como o risco de quebra de privacidade com bancos de dados genéticos, possibilidade de contaminação de amostras ou de interpretações errôneas, também pode ocorrer, e a necessidade de garantir que o DNA seja utilizado apenas para fins lícitos e judiciais, e não para fins ilícitos. Mitos. Resultado sai na mesma hora. Sempre existe DNA na cena do crime. Impossível contestar um exame de DNA. Verdades. A análise pode levar dias ou semanas. Muitas vezes as amostras estão degradadas, contaminadas ou são insuficientes. O DNA como uma prova complementar deve ser usada junto com outros elementos da investigação. Por isso, o DNA é uma das maiores evoluções da ciência forense. Mas ele não é uma mágica, nem resolve tudo sozinho. A genética, aliada a uma investigação bem conduzida, pode sim ajudar a fazer justiça, tanto para condenar culpados quanto para libertar inocentes. Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre ciência e o mundo da genética, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e comenta aqui embaixo.